Milionário viúvo flagra desconhecida dançando com sua filha na praça. E o que ele faz choca a todos. Heitor estava sentado no banco da praça como quem está, mas não está. O corpo ali, quieto, com o paletó arrumado demais para o calor do final de tarde, mas a cabeça longe. Fazia 3 anos que Ana, sua esposa, tinha morrido. 3 anos que ele fingia estar inteiro. 3 anos que Luna, a filha de 7 anos, tinha parado de correr, de rir, de dançar. Desde então, tudo era silêncio, dentro da casa deles. Um silêncio pesado, que nem o som da televisão ligada conseguia disfarçar. Naquele domingo, Luna pediu para ir até a praça. Queria brincar. Foi a primeira vez em meses que ela pediu algo que não fosse um tablet ou sorvete. Heitor disse sim, nem pensou 2 vezes. Pegou as chaves do carro, os óculos escuros e saiu com ela. A praça estava cheia de gente. Crianças correndo, vendedores de algodão doce gritando com preguiça, casal sentado na grama trocando beijo apertado. Heitor se sentou num banco mais afastado, olhando de canto o que Luna fazia. Ela estava parada, sozinha, perto do coreto. Tinha uma música tocando num radinho ali perto, um pagode antigo que alguém devia ter colocado sem muita intenção. De repente, Luna começou a mexer os ombros. Devagar, meio tímida. Foi aí que apareceu aquela mulher. Ela chegou sem anunciar, nada, com uma saia florida e um sorriso que parecia ter vindo de outro lugar. Sem perguntar, esticou a mão para Luna, como se fossem velhas conhecidas. A menina aceitou. Começaram a dançar ali mesmo, no meio da praça. Primeiro devagar, depois mais soltas. Luna deu risada, alta, como Heitor não ouvia há muito tempo. Ele apertou os olhos atrás dos óculos escuros, tentando disfarçar a emoção que bateu sem aviso. A mulher girava Luna como quem já conhecia os passos dela. Não parecia alguém preocupada com o que os outros estavam pensando. Não parecia alguém dali. Quando a música acabou, as duas ainda estavam rindo, sentadas no chão, como se fossem mãe e filha. Heitor se levantou devagar e foi até elas. Luna correu e puxou o pai pela mão. Pai, essa aqui é a Júlia. Ela dança igual bailarina. Júlia levantou, limpando a saia com a palma da mão, e estendeu a outra para ele. Oi, prazer. Sou Júlia. Não mordeu palavras. Não fingiu modos. Heitor apertou a mão dela meio sem jeito, sem saber se olhava para ela ou para a filha. A mão dela era quente. O sorriso também. Ele tentou falar algo, mas só conseguiu perguntar se ela era professora de dança. Júlia riu. Não, só gosto mesmo. Gosto de mexer o corpo, me distrair. Criança entende isso rapidinho. Heitor assentiu. Era verdade. Ele tinha visto. Luna parecia outra ao lado dela. Júlia contou que estava ali só de passagem. Morava perto, mas gostava de andar por vários lugares da cidade. Disse que trabalhava com crianças num centro cultural do outro lado da avenida. Que o pagode no radinho era dela. E que dançar com desconhecidos era seu jeito de quebrar o dia. Heitor nunca tinha conhecido ninguém assim. Todo mundo ao redor dele era cheio de controle. Planilha, agenda, contrato. Júlia era o oposto. Falava olhando nos olhos. Ria alto. Não. Puxava assunto para ser educada, puxava porque queria mesmo saber. Ele estranhou, mas não se incomodou. Ficaram ali por quase meia hora. Luna se pendurava no braço de Júlia como se tivesse encontrado uma tia antiga. Júlia ensinava a ela passos de dança com as mãos. Heitor só observava. Era como assistir um filme diferente do que ele estava acostumado. Um filme colorido, onde ninguém precisava fingir que estava bem. Quando já ia escurecendo, Júlia disse que precisava ir. Deu um beijo na testa de Luna e se despediu de Heitor com um aceno. Ele ainda tentou agradecer, mas ela cortou com um sorriso. Foi bom. Até mais. E saiu andando, a saia balançando como quem não tem pressa. Heitor ficou parado por um tempo. Luna sentou do lado dele, ofegante, suando, mas com os olhos brilhando. Ela perguntou se podia voltar ali no próximo domingo. Heitor disse que sim, e enquanto voltavam para o carro,
ele notou algo que não sentia fazia tempo: vontade de voltar. No caminho de volta para casa, Luna falava da Júlia como se ela fosse uma personagem de desenho animado. Falava que ela girava sem cair, que sabia fazer passos engraçados com os pés e que cheirava a flor. Heitor ouvia tudo calado, mas sorria por dentro. Era estranho sentir o peito leve. Parecia que uma janela tinha se aberto depois de muito tempo. Fechada. Chegando em casa, Luna foi direto pro quarto, pegou a boneca preferida e começou a dançar com ela. Heitor ficou olhando da porta, sem fazer barulho. Era só uma dança. Mas para ele, era muito mais do que isso. Aquela mulher desconhecida tinha conseguido, em poucos minutos, o que ele achava que ninguém mais conseguiria: fazer Luna sorrir de verdade e fazer ele lembrar que a vida ainda podia surpreender. No domingo seguinte, Heitor acordou com Luna no pé da cama, empolgada. Pai, lembra da Júlia? Vamos pra praça hoje? Ele fingiu que pensava, só pra provocar. Luna colocou as mãos na cintura e fez cara séria. Heitor riu e disse que sim, claro. Levantou, preparou o café, mas o pensamento já estava lá, na praça, na dúvida se Júlia apareceria de novo. Chegaram perto das 4 da tarde. A praça estava um pouco mais vazia que da última vez. Luna correu direto pro coreto, olhou para os lados como quem procura. Heitor sentou no mesmo banco. Ficou esperando, sem dizer nada. A música vinha do mesmo radinho da outra vez. Outro pagode. E aí, do nada, ela apareceu. Júlia vinha de chinelo, óculos de sol no topo da cabeça e uma sacola colorida pendurada no ombro. Quando viu Luna, sorriu e acenou. A menina correu até ela como se estivessem combinadas. Heitor sentiu o peito apertar. Júlia trouxe bolhas de sabão na sacola. Ficaram brincando juntas, uma tentando estourar a bolha da outra. Ele só observava. De novo, sem se meter. Depois de um tempo, ela veio até o banco. Sentou do lado dele. Puxou um saquinho de pipoca doce da bolsa e ofereceu. Ele aceitou, mesmo sem gostar muito. Júlia falou que comprou no caminho, de um senhor que sempre vendia ali na esquina, e que não conseguia passar por ele sem comprar. Heitor perguntou se ela vinha sempre pra praça. Ela disse que sim, quando o tempo estava bom. Era o jeito dela de esfriar a cabeça. Luna voltou correndo, pediu água. Júlia entregou uma garrafinha que tinha levado. Heitor nem tinha pensado nisso. Ficou um pouco envergonhado. Ela deu de ombros, como se entendesse. Aos poucos, os 3 foram ficando ali, juntos, sem nenhuma pressa. Na hora de ir embora, Luna pediu para voltar na próxima semana. Heitor não respondeu na hora. Mas no sábado à noite já estava separando a roupa dela, dobrando com cuidado. No domingo, foram de novo, e foram no outro. E no outro também. Júlia não estava em todos os dias, mas estava em muitos. Às vezes, aparecia com um brinquedo diferente. Outras vezes com uma música nova. Tinha dias que dançava. Outros só sentava no chão com Luna para desenhar com giz de cera. Heitor começou a perceber que ela sabia o nome de várias pessoas da praça. Cumprimentava o vendedor do milho, brincava com os cachorros dos vizinhos, dava bronca em um menino que jogava lixo no chão. Era gente de verdade, presente em tudo. Eles começaram a conversar mais. Nada profundo. Coisa do dia a dia. Como estava o trânsito, o preço do pão, as loucuras das crianças. Heitor falou que trabalhava com investimentos. Júlia disse que nunca entendeu esse mundo, mas que achava bonito quem sabia cuidar do próprio dinheiro. Ele sorriu sem graça. Ela parecia não se importar com dinheiro, e isso deixava Heitor meio perdido. Teve um dia que começou a chover, e eles ficaram presos embaixo do coreto. Júlia tirou um jogo de cartas da bolsa. Era um baralho, com desenhos de animais. Luna ficou encantada. Jogaram juntos, os 3, enquanto a chuva caía forte. Heitor, sem perceber, riu alto. Riu de verdade, com vontade. Foi a primeira vez que Luna o viu assim em muito tempo. Ela até comentou depois, baixinho: Pai, gostei da sua risada hoje. Com o tempo,
Heitor começou a chegar na praça mais cedo. Às vezes levava pão de queijo, outras vezes levava nada, só a vontade de ver se Júlia aparecia. Começou a reparar nas roupas dela, no jeito que ela prendia o cabelo, nas unhas coloridas com esmalte descascado. Pequenos detalhes que ficavam na cabeça dele sem pedir licença. Numa das tardes, enquanto Luna brincava com outras crianças, Júlia contou que trabalhava num projeto com crianças em situação difícil. Disse que ganhava pouco, mas que não trocava aquilo por nada. Falou que já tinha passado por momentos bem ruins, mas que agora estava bem. Falou com leveza, sem drama. Heitor quis perguntar mais, mas segurou. Teve um domingo em que ela não apareceu. Luna ficou frustrada. Ficou quieta o resto da tarde. Heitor também sentiu falta, mas não falou nada. Na segunda, ele foi até o centro cultural que ela tinha mencionado. Queria saber se estava tudo bem. Chegou na recepção, perguntou por Júlia, mas a mulher ali disse que ela tinha saído mais cedo naquele dia. Ele ficou ali parado por um instante, sem saber o que fazer. Era estranho sentir saudade de alguém que não fazia parte da sua vida, de verdade. Mas Júlia estava se encaixando ali, do jeito dela, sem ele perceber. Não como um romance ainda, mas como uma presença que trazia paz. E isso, para quem viveu tanto tempo em silêncio, era muita coisa. No domingo seguinte, ela apareceu de novo, com um lenço colorido no cabelo e um cachorro no colo. Luna correu para abraçar os dois. Heitor só sorriu. Nem precisou dizer nada. Era como se a vida tivesse encontrado um novo ritmo. Sem pressa, sem promessa, mas com espaço para recomeçar. Naquele domingo, o céu estava limpo, o calor meio abafado e a praça mais cheia do que o normal. Heitor chegou com Luna no horário de sempre. Ela correu como sempre. Mas o que ele não esperava era o que Júlia disse quando chegou, com um sorriso no rosto e 2 sacolas nas mãos. Hoje vocês vão jantar lá em casa comigo. Os dois. Heitor travou por um segundo. Ficou olhando para ela como quem não entendeu direito. Júlia soltou uma risada leve. Não é convite, é aviso. Já comprei pão, tomate, queijo. Vai ter pizza de frigideira. E Luna já tá me devendo ajuda na cozinha. Luna pulou de alegria. Heitor tentou arrumar uma desculpa qualquer, mas Júlia só levantou as sobrancelhas e esperou. Ele respirou fundo. Tá, vamos. Saíram da praça a pé mesmo. O prédio dela era ali perto, numa rua com comércio fechado e uma padaria já se preparando para o dia seguinte. Subiram uma escada apertada e pararam no 3º andar. O corredor tinha cheiro de comida caseira. Júlia abriu a porta com o pé, entrou na frente, e os dois foram atrás. O apartamento era pequeno, sala, cozinha e 2 quartos. As paredes tinham quadros coloridos, desenhos infantis colados com fita e uma estante torta cheia de livros e porta-retratos. No sofá, uma colcha estampada e 2 gatos dormindo. Um acordou, esticou o corpo, olhou Heitor como quem analisa gente nova e voltou a deitar. Luna correu para a cozinha, pegou o avental que Júlia deu e foi lavar as mãos. Heitor ficou parado, por um instante, sem saber onde sentar, o que fazer, onde colocar a mão. Ele estava acostumado com jantar em restaurante caro, com taça de vinho e garçom de gravata. Ali tinha cheiro de manjericão, panela fazendo barulho e rádio tocando música dos anos 2000. Júlia foi tirando as coisas das sacolas, dando ordens, leves para Luna, e cortando os ingredientes como se fizesse aquilo todo dia com elas. Heitor se ofereceu para ajudar, mas ela disse que ele era convidado. E convidados observam e aproveitam. Sentou na mesa então e ficou vendo as duas rirem por causa da massa grudando nos dedos. Você sempre faz pizza assim? Ele perguntou. Só quando quero impressionar. Ela respondeu, sem olhar, com um sorriso escondido no canto da boca. Depois de um tempo, a pizza foi para a frigideira, o cheiro invadiu a sala e os gatos começaram a rondar a mesa. Júlia arrumou tudo sem frescura. Pratos diferentes uns dos outros, copo de requeijão, guardanapo de papel, mas tudo limpo, com cuidado. Na hora de comer,
Luna disse que queria sentar entre os dois. E ficou fazendo graça, perguntando se a pizza dela estava melhor que a da Júlia. Heitor comeu devagar. Não pela comida, que estava ótima, mas porque o ambiente era diferente de tudo o que ele conhecia, e ele não queria que acabasse rápido. Durante o jantar, Júlia contou histórias da infância, de uma avó que cozinhava igual mágica e de uma professora que achava que ela tinha déficit de atenção. Heitor riu mais do que falava, e prestava atenção nos detalhes. No jeito que ela mexia no cabelo, na maneira como ouvia a Luna com paciência, até nas pausas dela para pensar no que ia dizer. Em certo momento, ela ficou séria, olhou para Heitor e perguntou: "Posso te fazer uma pergunta chata?" Ele assentiu, meio tenso. "O que você faz quando não tá na praça comigo e com a Luna?" Heitor deu um sorriso sem graça e respondeu: "Trabalho, muito." E além disso, ele ficou em silêncio, pensou, e respondeu: "Nada." Ela assentiu como quem já sabia. Não julgou. Só continuou comendo. Depois do jantar, Luna insistiu para ver os gatos mais de perto. Júlia pegou os dois no colo e deixou a menina brincar com eles no tapete da sala. Heitor se levantou, lavou a louça sem falar nada. Júlia apareceu, na cozinha, encostou na parede e ficou observando. "Você não precisava." "Eu sei." Ela sorriu de canto, ficou ali mais um tempo. Depois perguntou se ele tinha gostado. "Gostei muito." Ele respondeu sem pensar. E era verdade. Na hora de ir embora, Luna deu beijo nos gatos em Júlia e prometeu voltar. Heitor agradeceu o jantar e Júlia disse: "Da próxima, você que traz a sobremesa." Na volta para casa, Luna adormeceu no banco de trás. Heitor dirigia com a janela entreaberta, deixando o vento bater. Pensava em tudo o que tinha acontecido naquela noite. Não era o tipo de jantar que ele estava acostumado, mas de algum jeito, parecia ter sido o mais verdadeiro em muito tempo. E por algum motivo, ele não conseguia parar de sorrir. A semana passou arrastada. Não teve praça, não teve pizza, não teve Júlia. Heitor se afundou no trabalho como um escudo. Acordava, levava a Luna para a escola, resolvia as reuniões, voltava para casa, jantava calado, colocava a filha para dormir e depois ficava olhando para o teto. Era como se algo dentro dele tivesse travado, algo que ele não sabia explicar. Na sexta-feira à noite, enquanto guardava uma caixa de papéis antigos no escritório de casa, encontrou a última foto que tiraram em família. Ele, Ana e Luna, sentados na areia de uma praia em Ubatuba. A filha, pequena, fazia castelo de areia. Ana sorria com o cabelo preso e ele segurava a mão das duas. A foto tremia na mão dele. Os olhos também. Sentou na cadeira e ficou ali, olhando. O silêncio da casa parecia mais alto do que o normal. A dor que ele achava ter guardado bem fundo veio inteira. Forte. Quase como um soco. Não era saudade, só. Era culpa. No sábado, levou Luna ao cemitério. A menina nunca gostou de ir, mas foi sem reclamar. Levaram flores brancas que Ana gostava. Luna ficou sentada na beirada da lápide, olhando para o céu, enquanto Heitor limpava o mármore, arrumava os vasos. Ele ficou em pé por alguns minutos, em silêncio, sem saber o que falar. Só pensava numa coisa. Ana aprovaria tudo isso? Quando estavam voltando, Luna perguntou do nada: "Pai, a mamãe ia gostar da Júlia?" Heitor travou no volante. A pergunta veio seca, sem maldade, mas doeu. "Não sei, filha. Eu acho que sim." Heitor não respondeu. O coração dele apertou. A verdade é que ele não sabia o que sentir. A alegria que Júlia trazia parecia errada às vezes. Como se ele estivesse apagando Ana para dar lugar a outra pessoa. E isso mexia com ele mais do que podia admitir. Naquela noite, Júlia mandou uma mensagem. Curta. "Vai na praça amanhã?" Heitor ficou olhando para a tela, com o polegar parado em cima do celular. Depois bloqueou a tela e deixou o aparelho na mesa. Não respondeu. No domingo, ele levou Luna para um parque diferente,
um lugar mais longe, com pedalinho e trilha. Passaram a tarde lá, tentando preencher o espaço que ficou. Mas Luna, no meio do passeio, perguntou se iam ver a Júlia depois. Heitor só disse que não, hoje não. Na segunda-feira, ele chegou mais cedo no trabalho, mas a cabeça não estava ali. Marcos, seu sócio, percebeu. Fez uma piadinha, perguntou se Heitor estava apaixonado. Heitor desconversou, mas no fundo, ele mesmo não sabia o que estava sentindo. Não era paixão, ou pelo menos não do jeito que ele lembrava. Era outra coisa. Um medo de recomeçar. Uma culpa de seguir em frente. Um conflito entre querer e não poder. Ele não conseguia parar de lembrar do sorriso de Júlia, do jeito leve dela, da forma como Luna se sentia segura perto dela. Mas também lembrava da aliança que ficou guardada no fundo da gaveta. Lembrava das promessas feitas, da dor da perda, do enterro embaixo de chuva, do vazio que ficou por tanto tempo. Na terça-feira à noite, ficou deitado no sofá com Luna vendo desenho. Ela dormiu ali mesmo, encostada no ombro dele. Heitor olhou para ela e pensou no quanto a filha tinha mudado nas últimas semanas. Voltou a rir, a dançar, a conversar. Voltou a ser criança. E ele sabia que Júlia tinha muito a ver com isso. Mas ainda assim, o medo não deixava. No dia seguinte, acordou com vontade de ir até a praça, só olhar de longe. Foi no final da tarde, sozinho, sem dizer nada para Luna. Chegou, estacionou o carro na esquina e ficou observando do outro lado da rua. Júlia estava lá, sentada no chão com duas crianças, ensinando uma brincadeira com pedras coloridas. Ela parecia tranquila e linda. Heitor ficou ali por alguns minutos, sem coragem de se aproximar. Na volta, parou o carro num posto e ficou dentro do veículo com o motor desligado. O mundo do lado de fora corria, mas dentro dele tudo estava travado. Pegou o celular e escreveu uma mensagem. Depois apagou. Escreveu de novo. E apagou de novo. Era como se tivesse um bloqueio entre o pensamento e o toque. Um muro invisível. No final da noite, sentou na beira da cama com a aliança na mão. Passou os dedos por ela devagar. Chorou baixinho, para Luna não ouvir. Sentia que precisava dizer adeus para Ana, mas não sabia como fazer isso sem se sentir um traidor. Como se seguir em frente fosse esquecer. Mas ele sabia que não era. Sabia que tinha espaço no coração para guardar Ana, e ainda assim deixar alguém entrar. Mas entender isso era uma coisa. Aceitar era outra. Na quarta-feira, depois de uma semana meio fria entre eles, Heitor finalmente mandou mensagem para Júlia. Perguntou se podiam se ver. Ela respondeu só com um "podemos", sem emoji, sem risadinha. Ele percebeu que ela ainda estava chateada. Marcou de encontrá-la depois do trabalho. Sentaram num banco no canto da praça, já perto da noite, com Luna brincando ao fundo. Heitor falou que sentia muito, que tinha ficado confuso com tudo, que, às vezes, ainda carregava coisas pesadas demais do passado. Júlia ouviu calada, depois disse que não queria ser distração de ninguém, nem plano de fuga. Só queria ser ela, sem jogo, sem dúvida. Heitor ficou em silêncio. Olhou para ela e disse que queria que ela fosse parte da vida dele, de verdade. Júlia olhou para ele, meio desconfiada. Mas o jeito que ele falava, sem ensaiar, parecia sincero. Então ela só balançou a cabeça e disse: "Tá." Foi nesse clima que Heitor convidou ela para um evento da empresa. Um jantar de negócios, com gente importante, sócios, clientes e aquela formalidade toda que vinha junto. Júlia levantou uma sobrancelha. "Você tem certeza? Eu não tenho roupa chique, não sei falar bonito e nem como andar de salto." Heitor riu. Disse que ela podia ir como quisesse, que ele queria ela lá do jeito que ela é, e que se alguém se incomodasse, problema da pessoa. Na noite do evento, Júlia apareceu com um vestido azul simples, sandália, rasteira, e cabelo preso num coque meio bagunçado. Tinha um batom vermelho e um colar de miçangas coloridas. Heitor a esperava na porta do salão,
de terno escuro e gravata. Quando viu ela chegando, parou de respirar por um segundo. Ela estava linda. Diferente de todas as mulheres que ele já tinha levado para esse tipo de coisa. E justamente por isso, era perfeita. Entraram juntos. O salão era enorme, cheio de gente que parecia ter saído de uma vitrine. Saltos altos, roupas caras, taças na mão. Júlia andava com segurança, mas Heitor percebeu o olhar dela pulando de um lado para o outro. Como quem está num lugar que não combina com a roupa, nem com o jeito de ser. Foram até a mesa dos sócios. Marcos, o tal sócio com quem Heitor dividia a empresa há mais de uma década, estava lá. Alto, cabelo liso jogado para trás, sorriso de canto. Quando viu Júlia, levantou para cumprimentar. E essa é... Júlia. Heitor respondeu firme, antes que ele completasse a frase. Marcos apertou a mão dela, olhou dos pés à cabeça. Deu aquele sorriso que não é sorriso. É julgamento disfarçado. Muito prazer. Você é do mundo dos negócios também? Júlia riu. Não, eu trabalho com crianças. Brinco, conto história, ensino a desenhar e a cair sem se machucar. Bem mais divertido. Alguns ali riram, sem saber se ela estava falando sério. Marcos fez cara de quem não entendeu a piada. Heitor percebeu o climão e mudou de assunto, chamando um garçom. A noite seguiu, mas o desconforto ficou no ar. Júlia tentava se soltar, conversava com uma ou outra pessoa mais simpática, mas dava para ver que não era o ambiente dela. Enquanto isso, Marcos fazia questão de soltar comentários em voz alta. Uma hora disse que tem gente que confunde simplicidade com falta de noção. Em outra, comentou sobre como é engraçado ver certos contrastes andando juntos. Heitor ouviu tudo. Quis bater a taça na cara dele, mas se segurou. Júlia fingia que não estava ouvindo, mas a expressão dela mudou. Não era mais leve como antes. Era aquela cara de quem está fazendo esforço para aguentar algo. Na hora da sobremesa, Marcos se aproximou da mesa onde Júlia estava com um grupo pequeno e soltou em tom de piada. Júlia, se um dia quiser dar uma passada lá na empresa, a gente sempre precisa de gente animada para fazer os aniversários. Você podia comandar o parabéns da firma. Heitor se levantou tão rápido que a cadeira fez barulho. Marcos, chega! O salão deu uma leve parada. Marcos fingiu que não entendeu. Era brincadeira. É, e tá sendo péssima. Júlia colocou a mão no braço de Heitor, como quem diz, deixa pra lá. Ele respirou fundo, mas a vontade era de sair dali com ela na mesma hora. Depois do jantar, já no carro, Júlia olhava pela janela. Heitor dirigia em silêncio. Me desculpa por hoje, ele disse. Você não fez nada, ela respondeu. Mas eu te coloquei num lugar que te fez mal. Ela ficou quieta um tempo. Eu não me importo de estar fora do padrão. Já me acostumei. Mas hoje me senti fora de mim, sabe? Tipo, como se eu tivesse me encolhido para caber. Heitor segurou o volante com força. A raiva ainda estava ali, presa na garganta. Mas mais do que raiva de Marcos, era a raiva dele mesmo. Por ter achado que o mundo dele podia misturar com o dela sem consequências. Por ter exposto ela daquele jeito. Chegaram na casa dela. Júlia desceu do carro, deu um beijo leve no rosto dele e entrou sem olhar para trás. Heitor ficou ali parado, com o motor ligado, sentindo que tinha errado feio. E o pior, sem saber como consertar. Na segunda-feira, Marcos apareceu cedo na empresa, mais animado do que o normal. Roupas alinhadas, perfume forte, sorriso ensaiado. Passou na sala de Heitor batendo de leve na porta e entrando sem esperar resposta. Bom dia! Dormiu bem depois daquela noite? Heitor mal olhou para ele. Estava com a cabeça nos relatórios e, ainda remoendo o que tinha acontecido no jantar. Dormi. Marcos sentou na poltrona como se estivesse na própria sala. Cruzou as pernas devagar, ajeitou a gravata. Sua convidada, bem espontânea, né? Heitor fechou o notebook, levantou os olhos
sério. Não gostou? Problema seu. Marcos fingiu rir, mas a tensão estava no ar. Ele já tinha entendido que a presença de Júlia incomodava. O que ele ainda não tinha mostrado é o quanto isso incomodava de verdade. Desde que Ana morreu, Heitor vinha se afastando aos poucos das decisões mais duras da empresa. Delegava mais, questionava menos. Era como se ele tivesse tirado o pé do acelerador. E Marcos, esperto do jeito que era, tinha aproveitado isso para ir ocupando espaço. Começou tomando frente em reuniões, depois em decisões de investimento, até que virou a peça central de tudo. E gostou do gosto do poder. Só que com a chegada de Júlia, Heitor começou a dar sinais de vida de novo. Voltou a aparecer mais. Nos projetos sociais, quis revisar contratos antigos, pediu relatórios detalhados, coisas que ele não fazia há meses. E isso acendeu o alerta em Marcos. Ele sabia que a influência dela estava mexendo na cabeça de Heitor. Depois daquela noite, ele não queria só provocar, queria afastar. No dia seguinte, chamou uma das analistas mais próximas dele e pediu um levantamento específico sobre a parte do orçamento que Heitor usava para financiar projetos comunitários. Coisa pequena, que passava batido nas reuniões. Mas Marcos queria ver até onde o dinheiro ia. E mais, quem tinha acesso. Ele não ia mexer logo de cara. Queria conhecer o território primeiro. Na mesma semana, organizou um almoço com 2 acionistas antigos. Disse que estava preocupado com a direção emocional que a empresa vinha tomando. Comentou com ar inocente que Heitor estava envolvido com uma mulher meio fora do perfil da firma e que talvez isso estivesse afetando a objetividade dele. Não foi direto. Marcos era bom nisso. Jogava frases no ar e deixava o silêncio completar. Um dos acionistas riu e comentou que as coisas mudam mesmo depois que o luto passa. O outro só olhou de canto, com a sobrancelha levantada. Na volta para o escritório, Marcos entrou na sala de reuniões vazia e ficou olhando pela janela. Estava claro para ele que Heitor era o tipo de cara que deixava a porta aberta para quem falasse com jeitinho. Mas Júlia, com aquele jeito solto, sem maquiagem pesada, sem medo de dizer o que pensava, estava balançando mais do que só o lado pessoal. Ela era o tipo de influência que podia colocar questionamento dentro da empresa. E questionamento era tudo o que Marcos não queria. Na sexta, ele fez o primeiro movimento. Chamou Heitor para conversar e levou um dossiê com algumas informações preocupantes. Disse que tinham chegado até ele comentários sobre a Júlia, que talvez fosse bom dar uma investigada. Mostrou um documento antigo, de um processo trabalhista que envolvia a instituição onde ela dava aula voluntária. O nome dela aparecia, numa das páginas, sem peso direto, mas lá estava. Pode ser coisa boba, mas achei que devia saber, disse Marcos, passando a pasta com calma. Heitor pegou os papéis e leu por cima. Eram cópias mal digitalizadas, coisa de internet, mas o nome de Júlia estava ali. Não era uma acusação direta, mas dava a entender que ela tinha sido citada numa investigação de furto de material escolar. O processo estava arquivado, mas era o tipo de coisa que incomoda. Você investigou ela? Claro que não. Marcos respondeu com um tom fingido de ofensa. Isso caiu no meu colo. Só achei que, já que vocês estão próximos, era bom saber com quem está lidando. Heitor ficou em silêncio. O coração apertou. A cabeça encheu de perguntas. Naquela noite, deitado na cama, ele olhava para a pasta de documentos como quem olha para uma bomba prestes a explodir. Parte dele queria ignorar tudo. Mas outra parte, mais prática, mais vivida, dizia que precisava entender o que estava acontecendo. No sábado, Júlia mandou mensagem cedo. Queria saber se podiam fazer um piquenique com Luna. Ele respondeu só com "vou ver". Júlia estranhou. Ligou, mas ele não atendeu. Ela sentiu o clima diferente e decidiu não insistir. Sabia que Heitor era um cara de muitos silêncios e que às vezes se perdia dentro deles. No domingo, ele apareceu na praça sozinho. Júlia já estava lá com Luna. A menina correu até ele.
mas Júlia ficou parada. Quando ele se aproximou, ela perguntou com os olhos: "Tá tudo bem?" Heitor olhou para ela, mas não respondeu direito. Só disse que tinha tido uma semana difícil, que a cabeça estava cheia. Júlia percebeu que tinha algo ali, mas respeitou. Só não gostou da forma seca, do jeito distante. Era como se ele estivesse colocando uma barreira invisível entre os dois. E ela sentia aquilo como uma cutucada no peito. Na segunda-feira, Marcos entrou na sala de Heitor de novo, com aquele mesmo jeito ensaiado. "Pensou no que te mostrei, Heitor?" Respondeu com uma pergunta. "Você mandou alguém atrás dela?" Marcos se fez de ofendido. "Claro que não. Eu sou seu sócio, não seu inimigo. Só me preocupo com a empresa. E com você também." Heitor não disse nada. Só encarou Marcos por alguns segundos. Depois abriu a gaveta, guardou os papéis e disse que tinha reunião. Marcos saiu da sala com um meio sorriso. Ele sabia que a semente estava plantada. Agora era só esperar crescer. A terça-feira amanheceu nublada. Daquelas que parecem que vão virar chuva a qualquer hora, mas ficam só ameaçando. Heitor acordou, mais cansado do que de costume. Luna estava deitada ao lado dele, abraçada no travesseiro, e ele ficou ali por alguns minutos, olhando para a filha dormindo. Era a única parte do dia em que tudo parecia em paz. No trabalho, não conseguiu se concentrar. Olhava os números, lia relatórios, mas tudo passava como vento pela cabeça. A pasta com os documentos que Marcos tinha mostrado ainda estava na gaveta, fechada. Ele não queria olhar de novo, mas também não conseguia jogar fora. Sentia que, se ignorasse, ia se arrepender. Mas se confrontasse, podia perder algo que nem tinha começado direito. No final do dia, saiu mais cedo. Pegou Luna na escola e perguntou se ela queria ir ver a Júlia. A menina abriu um sorriso largo, daqueles que só criança consegue dar. Parecia até que o mundo tinha ganhado cor de novo. Foram andando até o centro cultural onde Júlia trabalhava. Era um prédio velho, com portão enferrujado e pátio cheio de giz colorido no chão. Luna correu na frente, gritando o nome da Júlia. Uma funcionária apontou para o fundo. Estava no salão grande, pintando caixas de papelão com as crianças. Heitor entrou devagar. Viu ela de costas, ajoelhada no chão, com o cabelo preso num coque bagunçado, camiseta manchada de tinta e uma criança no colo. Estava rindo alto de alguma coisa que o menino dizia. Luna correu até ela e se jogou no abraço. Quando Júlia virou e viu Heitor parado na porta, o sorriso dela diminuiu só um pouco. Ele levantou a mão como quem pede desculpas de longe. Ela fez sinal para ele entrar. Ele obedeceu. Ficaram ali até o final da atividade. Heitor ajudou a guardar os pincéis, recolher os jornais velhos, empilhar as caixas. Era tudo simples, mas tinha um clima bom, quente, verdadeiro. Júlia o olhava de canto às vezes, mas não falava muito. Luna estava animada, cheia de tinta até no cabelo. Quando terminou, perguntou se podiam ir tomar sorvete. Júlia disse que sim, mas antes precisava tomar um banho. Vai com ela? Perguntou olhando para Heitor. Claro. Subiram juntos até o apartamento. Luna correu para o banheiro e já foi tirando a roupa pelo corredor, deixando meias e camiseta no caminho. Júlia pegou tudo com um riso no rosto, balançando a cabeça. Heitor ficou parado na porta da sala, como sempre fazia. Dessa vez, ela não, deixou. Senta, fica à vontade, disse, já indo para a cozinha. Quer ajuda? Não, hoje eu que faço o café. Ele sentou no sofá, observando. Os gatos nem se mexeram, estavam no canto, dormindo como se nada no mundo importasse. Júlia colocou água para ferver, pegou uma caixinha de biscoitos do armário e deixou tudo na mesa. Tá diferente, ela disse de repente. Como assim? Você. Tá com cara de quem tá carregando pedra nas costas. Heitor riu, sem graça. Eu tô tentando entender um monte de coisa ao mesmo tempo. E tá conseguindo? Ele balançou a cabeça olhando pra xícara. Tô falhando. Júlia se sentou do outro lado da mesa. Olhou bem nos olhos dele. Eu não tô pedindo explicação.
Só não quero ser um peso para você. Heitor sentiu aquilo como um soco. Ela não sabia. Não sabia o quanto, nos últimos tempos, tinha sido exatamente o contrário disso. Júlia... Ele começou, mas parou. Ela esperou. Não tinha pressa. Só vontade de ouvir a verdade. Eu fiquei com medo. Marcos apareceu com uns papéis com coisa do seu passado e eu travei. Não fui atrás de saber direito. Só fiquei em dúvida. E me senti um idiota por isso. Ela continuou olhando. Não piscava. Depois respirou fundo. Então pergunta. O quê? Me pergunta o que quiser. Eu respondo. Ele hesitou. Aquele processo... Eu fui envolvida sem nem saber. Roubaram coisa na escola onde eu trabalhava. Alguém me usou como nome de referência porque eu tinha acesso à chave do depósito. Mas nunca provaram nada, porque eu não fiz nada. No fim, o caso foi arquivado. Só que meu nome ficou ali. E, uma vez que aparece, nunca mais some. Heitor abaixou os olhos. Sentiu vergonha. Devia ter confiado mais. Devia. Mas tudo bem. A gente só conhece alguém de verdade quando confia nos pedaços feios também. O silêncio tomou a sala por um instante. Não era um silêncio ruim. Era cheio, denso, vivo. Heitor se levantou devagar. Foi até ela. Júlia olhou para cima, surpresa com a aproximação. Mas não recuou. Ele encostou a mão no rosto dela. O toque foi leve, como se perguntasse com os dedos se podia. Ela fechou os olhos por um segundo. E quando abriu, foi ele quem fechou. O beijo aconteceu ali mesmo, em pé no meio da sala. Sem aviso. Sem certeza. Mas cheio de tudo o que os dois estavam segurando fazia tempo. Não foi beijo de filme. Foi de verdade. Com respiração descompassada, com medo e vontade misturados. E quando se separaram, nenhum dos dois disse nada. Só ficaram ali, sentindo o que acabava de acontecer. Luna saiu do banheiro enrolada na toalha e viu os dois parados, um na frente do outro, com cara de quem não sabia o que fazer. Vocês estão namorando? Júlia riu. A gente tá conversando. Luna respondeu, arrastando a voz com aquele sorriso que só criança feliz sabe dar. Heitor olhou para Júlia e ela olhou de volta. Pela primeira vez, parecia que a bagunça toda fazia sentido. E ninguém precisou explicar nada. Na semana seguinte, as coisas pareciam ter encontrado um ritmo diferente. Júlia e Heitor se falavam todos os dias. Luna estava cada vez mais grudada nela, e os momentos juntos tinham virado quase rotina, mas nem toda rotina é leve. Tem coisas que ficam escondidas, quietas, esperando a hora de aparecer. Na empresa, Marcos andava sorrindo mais do que o normal. O tipo de sorriso que não mostra alegria, só intenção. Ele sabia que não ia conseguir separar Heitor de Júlia com um comentário bobo. Mas também sabia jogar no tempo, plantar dúvida devagar e deixar que ela fizesse o trabalho sozinha. Numa terça-feira de manhã, durante uma reunião com os diretores, Marcos soltou como quem não quer nada. A gente precisa tomar cuidado com quem se aproxima da nossa estrutura, principalmente com esse novo projeto social aí que tá tomando espaço. Não dá pra deixar gente com histórico duvidoso se envolver em tudo. Heitor levantou o olhar. Não disse nada, mas sentiu o golpe. Depois da reunião, um dos diretores, mais velho, puxou ele num canto. Heitor, posso te perguntar uma coisa? Essa Júlia que tá sempre com você, ela é de confiança? A pergunta veio seca, sem maquiagem, e aquilo bateu como um tapa. Heitor respondeu que sim, claro, mas a frase ficou presa na garganta. No carro, a caminho de casa, ele pensava sem parar. Lembrou da conversa com Júlia, das explicações dela, da certeza no olhar. Mas também lembrou da pasta de documentos, do nome dela lá no meio, das perguntas que não fez por medo da resposta. Naquela noite não conseguiu dormir. Ficou andando pela casa em silêncio, olhando para a janela, mexendo no celular sem foco. Queria acreditar sem questionar, mas tinha uma voz lá no fundo dizendo:
E se não for bem assim? No dia seguinte, Júlia apareceu na empresa de surpresa. Trazia um envelope com desenhos de Luna e uma carta que ela tinha escrito para o pai. Heitor estava em reunião, então ela deixou na recepção. Quando ele desceu, encontrou o envelope na mesa da secretária. Sorriu ao ver os desenhos, mas o sorriso não durou muito. Um dos funcionários comentou: "A sua namorada deixou aí. O pessoal do andar de cima tá falando que ela aparece bastante, né?" Heitor respondeu com um "Ah, é", e subiu calado. Aquilo começou a incomodar mais do que ele queria admitir. Na sexta, tinha marcado com Júlia de jantarem juntos. Só os dois. Luna ia dormir na casa da avó. Era o primeiro encontro deles sem a presença da filha. Júlia preparou a mesa com velas, uma massa simples e vinho barato. Estava animada, mais do que de costume. Heitor chegou meio atrasado. Beijou ela com pressa. Disse que o trânsito estava ruim. Júlia percebeu que ele estava distante. Durante o jantar, ela puxava assunto e ele respondia com palavras curtas. Quando ela perguntou o que estava acontecendo, ele desviou. "Tô só cansado." "Só isso?" "É. Porque parece outra coisa." Ele olhou para ela, depois para o prato. Pensou em abrir o jogo, mas travou. "Tô com a cabeça cheia. A empresa tá puxada, você sabe." Júlia não insistiu, mas sentiu. O clima tinha mudado. Depois do jantar, sentaram no sofá. Ela tentou se aproximar, deitou a cabeça no ombro dele, mas ele estava duro, com o corpo ali, mas o pensamento longe. Ela se levantou. "Heitor, se tem algo me envolvendo, me fala. Não me deixa aqui achando que tô viajando." Ele respirou fundo. "As pessoas andam falando. A empresa, os diretores, o Marcos, jogaram umas coisas no ar. Aquela história do processo antigo. Estão dizendo que você não é quem parece ser, Júlia." Deu um passo para trás. Ficou parada, com as mãos no quadril. "E você tá acreditando nisso?" "Eu não sei. Eu quero acreditar em você, mas tem coisa que não bate. Você nunca contou muita coisa do seu passado. Parece que sempre tem algo escondido. Você quer saber se eu sou uma mentirosa? Então pergunta direto, Heitor. Não joga as coisas no ar igual eles. Eu só quero entender. Não. Você quer controlar. Você quer saber tudo para ter certeza de que não vai se machucar. Mas a vida não funciona assim." O silêncio tomou conta da sala. Heitor passou a mão no rosto. Júlia andava de um lado para o outro, sem saber se sentava ou saía dali. "Eu confiei em você," ela disse, mais baixo. "Abri minha vida, minha casa, minha história. E você me olha como se eu fosse um problema." Ele se levantou. "Não é isso. É sim. E quer saber? Se você tiver que me enxergar com base no que os outros falam, melhor a gente parar por aqui." Heitor não respondeu. Ficou ali parado, com cara de quem perdeu algo que nem sabia o quanto queria. Júlia pegou a bolsa e disse que ia sair um pouco. Ele tentou segurar, mas ela foi mais rápida. A porta bateu sem força, mas o barulho ficou ecoando por muito tempo dentro da cabeça dele. Os dias passaram como se tivessem perdido a cor. Não teve ligação, não teve mensagem, não teve praça. Luna foi a primeira a sentir. Ela acordava e perguntava se iam ver a Júlia. Heitor dizia que não dava, que tinha muito trabalho. Ela perguntava de novo no dia seguinte. E no outro. Até que parou de perguntar. Só fechava a cara e ia brincar sozinha, calada, como fazia antes de Júlia aparecer. Heitor tentava tocar a vida, mas nada encaixava mais. No trabalho, tudo parecia pesado. Até os números que sempre fizeram sentido para ele começaram a parecer sem graça. Dormia mal, com o travesseiro virando de um lado para o outro, a cabeça cheia, o peito apertado. Toda vez que lembrava do jeito que Júlia saiu da casa dele naquela noite, dava vontade de voltar no tempo e falar outra coisa. Fazer diferente. Só que ele não sabia como chegar de novo. Não sabia se ainda dava. E mais do que isso, não sabia se merecia. Júlia, por outro lado, tentou seguir. Nos primeiros dias, ficou mais quieta,
Foi trabalhar com a cabeça baixa, evitou conversar com os colegas. Quando alguém perguntava de Heitor, ela só respondia que estava tudo certo, mesmo sem estar. Não queria ficar explicando a dor para ninguém. Não queria se fazer de vítima. Ela se jogou nas atividades do centro cultural. Ficava horas organizando brinquedos, arrumando papel, limpando tinta do chão. Chegava em casa exausta, mas vazia. O celular ficava do lado da cama, mas nunca tocava. E por orgulho, ela também não ligava. Na segunda semana, Luna apareceu no portão do centro. Estava com a mochila nas costas e a cara triste. A avó me trouxe. Falei que queria te ver. Júlia ajoelhou na calçada e abriu os braços. Luna correu. Ficaram abraçadas um tempão. A menina não perguntou nada, não falou de Heitor. Só disse que sentia falta. Júlia sorriu fraco. Disse que também. Depois, levou a menina para dentro e passaram a tarde desenhando, como faziam antes. Quando Heitor soube que Luna tinha ido até lá, sentiu um aperto forte. Não brigou com a filha. Não teve coragem. Mas à noite, quando Luna dormiu, sentou na beirada da cama e ficou olhando para ela. Pensava em tudo o que tinha feito. Pensava que tentando se proteger, acabou machucando as duas. Na terceira semana, Heitor começou a passar perto do centro cultural de propósito. Fazia que não era nada, dizia que estava indo resolver coisa no banco da esquina. Mas parava o carro mais devagar, olhava pelo retrovisor. Uma vez, viu Júlia no portão, ajudando uma criança a amarrar o tênis. Ela sorriu para o menino, bagunçou o cabelo dele e entrou de volta. Heitor ficou parado com o carro ligado, os olhos molhados. Na empresa, Marcos seguia agindo como se nada tivesse acontecido. Tinha voltado a controlar algumas decisões, mexido em detalhes de contratos sem consultar Heitor, e ele nem tinha notado direito. Tava desligado demais para perceber. Um dia, Marcos comentou no café. E a moça sumiu, hein? Achei que fosse... sério. Heitor nem respondeu. Pegou o café e saiu da sala. Não tinha paciência para fingir que aquele tipo de comentário não incomodava. Sentia que tinha sido manipulado, mas ao mesmo tempo, reconhecia que o erro também foi dele. Ele é quem tinha duvidado. Ele quem tinha deixado o medo falar mais alto que o sentimento. No fim de uma tarde, Luna achou uma foto da Júlia no celular do pai. Era da vez em que eles fizeram pizza na casa dela. A menina olhou a imagem por um tempo e depois disse: "Você brigou com a Júlia, né?" Heitor não soube o que dizer. Só assentiu devagar. "Por quê?" "Porque eu fui burro." Luna ficou em silêncio. Depois respondeu: "Então você tem que pedir desculpa." Ele olhou para a filha e sentiu um nó na garganta. Criança fala o que os adultos não têm coragem. Naquela noite, ele pensou em mandar mensagem. Escreveu várias vezes, apagou todas. No fim, desligou o celular e foi dormir com o peito apertado. Do outro lado da cidade, Júlia estava no sofá, assistindo a um filme que nem prestava atenção. Os gatos dormiam no colo dela. O celular em cima da mesa, mudo. Ela não esperava, mais que ele ligasse. Mas no fundo, ainda queria que ele aparecesse. Nem todo afastamento vem de raiva. Às vezes vem da dor, daquela que a gente tenta esconder, mas que aparece toda vez que bate o silêncio. O celular de Heitor estava em cima da mesa, vibrando. Notificação de e-mail. Ele nem olhou. Estava parado na frente do armário, com a cabeça cheia, pensando. Na última conversa com Luna. As palavras da filha tinham ficado martelando na mente. Você tem que pedir desculpa. Tão simples. Tão certo. Mas antes disso, ele precisava tirar a dúvida da cabeça. Não queria mais conviver com aquele meio termo. Sentou no sofá, ligou o notebook, respirou fundo e começou a buscar o que não teve coragem de buscar antes. Digitou o nome completo da Júlia, seguido do nome da escola onde ela trabalhou. Veio um monte de link repetido, notícia antiga, fórum com meia dúzia de comentários. Ele abriu um por um. A maioria era só boato, fofoca e gente comentando sem saber direito do que falava.
até que achou um PDF escaneado. Era o relatório final do processo. Leu devagar, linha por linha. O documento explicava que houve uma série de roubos de materiais no depósito da escola. Um funcionário terceirizado foi denunciado por uma funcionária anônima. Durante a investigação, Júlia foi chamada a depor, porque era responsável pela chave do armário onde ficavam os materiais de artes. O relatório dizia, com todas as palavras, que não havia qualquer evidência contra ela. Nenhuma ligação com os furtos, nenhum registro de entrada fora do expediente, nenhuma queixa de má conduta. O processo foi arquivado com recomendação de reavaliação da gestão da escola. Nada além disso. Heitor ficou olhando para o arquivo, imóvel. Depois lembrou da pasta que Marcos tinha dado. Abriu a gaveta, pegou os papéis e comparou. Era o mesmo processo, mas Marcos tinha entregue só 2 páginas, e justamente as que mais deixavam a dúvida no ar. Nenhuma delas continha a conclusão da investigação. Ele não tinha contado a história inteira. A raiva começou a subir. Mas junto veio a culpa. Levantou do sofá, andou de um lado para o outro, passou a mão no cabelo, se jogou de novo na cadeira. Como ele tinha deixado isso acontecer? Como acreditou em metade da história, vinda justamente da pessoa mais interesseira que conhecia? Marcos. Era ele o tempo todo, plantando dúvida, jogando veneno em gota. E Heitor caiu feito um amador. Pegou o celular e ligou para Camila, uma advogada de confiança que trabalhava com ele há anos. Camila, preciso de uma coisa. Fala. Quero tudo sobre esse processo aqui. E mais, quero saber se alguém da empresa, alguém com acesso interno, puxou essas informações nas últimas semanas. Tá bom. Me manda o número do processo e o nome da pessoa envolvida. Tô te mandando agora. E Camila, isso é entre a gente, tá? Só entre a gente. Pode deixar. Desligou, mandou as informações e ficou esperando. Nem dormiu direito naquela noite. No dia seguinte, Camila ligou cedo. Olha só. Primeiro, tá tudo limpo. A Júlia nunca foi processada. Nunca teve nada registrado contra ela além dessa investigação, que foi arquivada sem indício nenhum de culpa. Mas tem outra coisa. Fala. Um funcionário aqui da empresa, usando o IP do setor administrativo, acessou esse processo pelo sistema da defensoria. Há umas 3 semanas. Quer saber o nome? Já sei. Marcos. Heitor ficou em silêncio por alguns segundos. Depois agradeceu e desligou. A cabeça estava fervendo. Ele sabia o que precisava fazer, mas ainda não sabia como. Na mesma tarde, foi até a empresa. Entrou na sala, pediu para ninguém ser interrompido e começou a vasculhar os últimos arquivos assinados por Marcos. Achou inconsistências em 2 relatórios. Pequenas alterações, valores deslocados, mudanças de datas. Não era só sobre Júlia. Era mais fundo. Marcos estava mexendo nas finanças. Aquilo virou uma chave dentro de Heitor. A desconfiança de que ele vinha usando a ausência de Heitor para ganhar espaço não era só impressão. Era real. E agora estava claro. Tudo fazia parte do plano. Desacreditar Júlia era só um dos passos. Ele fechou o computador, pegou o celular e mandou uma mensagem para Júlia. Curta. Só escreveu: preciso falar com você. Agora. Por favor. Ela visualizou, mas não respondeu. Minutos depois chegou. Não sei se é uma boa ideia. Heitor insistiu. É importante. E não é sobre mim. É sobre você. Mais uns minutos. E então? Estou no centro. Se quiser falar, vem até aqui. Ele pegou as chaves e foi. O caminho até o centro cultural parecia mais longo que o normal. Quando chegou, Júlia estava sentada num banco, perto do portão. Vestia uma calça jeans rasgada no joelho, camiseta preta e o cabelo preso num coque torto. Como sempre, ele parou na frente dela. Estava nervoso, mas decidido. Eu preciso te pedir desculpa, mas não é da boca pra fora. Eu fui atrás, li tudo. Aquele processo, aquela história toda. Eu li direito agora. Você não fez nada. Nunca fez. Júlia cruzou os braços calada. Foi o Marcos.
Ele pegou só uma parte dos papéis e me deu como se fosse a história toda. Me deixou com medo. Me fez duvidar. E eu deixei. Por isso, eu sei que talvez não tenha volta. Mas você precisava saber. Não é justo você carregar essa culpa. Ela olhou para ele sem desviar. E agora? Vai fazer o quê? Eu vou consertar, do meu jeito. E se você deixar, queria tentar consertar com você também. Ela respirou fundo. Os olhos estavam molhados, mas ela segurava firme. Não promete o que não pode cumprir. Dessa vez eu só vou prometer se for para cumprir. Júlia ficou sentada no banco depois que Heitor saiu. Não falou nada. Não chorou. Só ficou olhando para o portão do centro cultural, onde algumas crianças brincavam do lado de dentro. Uma delas correu até ela, entregou um desenho e saiu de novo rindo. Ela sorriu de volta, mas o sorriso ficou só no canto da boca. Na cabeça dela tudo estava bagunçado. As palavras de Heitor vinham e voltavam como onda. Foi o Marcos. Eu li tudo. Você não fez nada. Era bom ouvir aquilo, mas também era tarde. Tarde porque ela já tinha se protegido de novo. Já tinha fechado uma parte que só ele tinha conseguido abrir. E agora, com ele ali na frente dela pedindo uma chance, era difícil saber o que fazer. No dia seguinte, Júlia não respondeu a mensagem de bom dia que ele mandou, nem a do final da tarde. Mas no terceiro dia, Luna apareceu de novo na porta do centro. Dessa vez com um desenho nas mãos. Era ela, Júlia e Heitor de mãos dadas. Em cima, com letras tortas e coloridas, estava escrito: "Quero a gente junto." Júlia não segurou o choro. Pegou Luna no colo e ficou ali um tempo, abraçada nela. Depois ligou para Heitor. "A Luna veio aqui." "Eu sei," ela me falou. "O que você quer comigo agora, Heitor?" "Eu quero você do jeito que você é. E quero aprender a ser melhor do que eu fui." Só isso. Júlia ficou em silêncio. Depois disse: "Me dá um tempo." Heitor não insistiu. Respondeu que sim, que esperaria o tempo que fosse. 2 semanas se passaram. Ele não forçou nada. Mandava mensagem só de vez em quando, perguntando se ela estava bem. Ela respondia curto, mas respondia. E aquilo já era alguma coisa. Luna perguntava todos os dias se podiam ver a Júlia. Heitor dizia que em breve, que dependia dela. Num sábado de sol, Júlia apareceu de surpresa na casa deles. Tocou a campainha e Luna foi quem atendeu. Quando viu, gritou tão alto que os vizinhos devem ter escutado. Se jogou nos braços dela com tanta força que quase derrubou os dois. Heitor saiu da cozinha, limpando as mãos no pano. Parou na porta da sala. O coração disparou. Júlia olhou para ele. "Vim conversar." "Pode entrar." Ela entrou devagar, como quem entra num lugar que já conhece, mas não tem mais certeza se ainda pertence. Sentaram na sala. Luna foi pro quarto, deixando os dois sozinhos. "Eu pensei muito," ela começou. "Eu também. O que você fez me magoou. Eu confiei em você. E quando você duvidou de mim, parece que tudo que a gente construiu virou fumaça. Eu sei. E não é só pedir desculpa que resolve. Tem coisa que a gente precisa mostrar com atitude. Por isso eu não tô aqui com discurso. Tô aqui com calma. E com paciência. Eu não quero consertar tudo de uma vez. Quero construir. De novo. Se você deixar." Júlia ficou quieta. Estava com os olhos vermelhos, mas firme. "Eu não sou mulher de filme, Heitor. Não sou princesa, não sou heroína. Eu erro. Eu tenho um passado. Eu sou gente. E se você não estiver pronto para lidar com isso, melhor me deixar ir." "Eu não tô pronto, mas tô disposto. E isso pra mim já é mais do que eu era antes." Ela respirou fundo. Olhou pros lados, olhou pra ele. Depois pegou na mão dele devagar. "Então a gente vai com calma. Nada de pressa, nada de cobrança." Heitor apertou de leve a mão dela. "Do seu jeito." Luna apareceu na porta do quarto com um olhar curioso. "Vocês voltaram?" Júlia riu, limpando uma lágrima. "A gente tá começando de novo.
Então pode ter pizza hoje? Os dois riram juntos. Heitor levantou e foi até a filha. Pode, e você vai ajudar. Naquela noite comeram pizza no sofá, Luna com queijo no queixo, Júlia rindo alto, Heitor com o coração mais leve. Não era tudo perfeito. Ainda tinha ferida, ainda tinha coisa mal resolvida. Mas pela primeira vez em semanas, os três estavam ali, juntos, reaprendendo a confiar, e isso já era um recomeço. O despertador tocava no mesmo horário de sempre, mas agora o dia começava diferente. Em vez de correr sozinho para arrumar tudo, Heitor tinha alguém dividindo as tarefas. Júlia já estava na cozinha, com o cabelo preso num coque improvisado e as mãos mexendo a panela com o mingau que Luna tanto gostava. A menina sentava no banco alto, ainda de pijama, rindo das caretas que a madrasta improvisada fazia para ela. Não tinha cena de filme, nem trilha sonora. Tinha vida real. A louça na pia, o leite quase fervendo demais, o gato passando por entre as pernas. Mas mesmo assim, tinha leveza. Um tipo de paz que Heitor não lembrava de ter sentido desde muito tempo. Eles ainda não moravam juntos. Júlia dormia lá de vez em quando dava vontade, quando Luna pedia, quando o dia acabava, tarde demais para voltar. E estava tudo bem assim. Nada forçado, nada pressionado. Os dois estavam se descobrindo no tempo certo. E Luna? Ela parecia flutuar cada vez que via os dois se olhando com carinho. Um dia, enquanto Heitor levava Luna na escola, Júlia ficou em casa e achou uma pasta com papéis antigos do projeto social da empresa. Ele já tinha mostrado aquilo uma vez, mas ela não tinha olhado com atenção. Agora, com mais tempo e mais curiosidade, leu tudo. Viu as metas, os resultados, os números, frios. Mas também percebeu o potencial que aquilo tinha se fosse tratado com o coração. Quando o Heitor voltou, ela o esperava na sala com um monte de papel anotado, ideias rabiscadas no verso de envelopes, desenhos de atividades infantis misturados com planilhas. Você pode fazer isso muito melhor, ela disse, apontando para ele com a caneta. Isso o quê? Esse projeto. Ele é bom, mas tá com cara de coisa feita para inglês ver. Tem nome bonito, mas pouca alma. Deixa eu ajudar? Heitor olhou para a bagunça na mesa. Sorriu. Claro que sim, e deixou. Nas semanas seguintes, Júlia mergulhou no projeto. Começou a visitar os centros comunitários que recebiam apoio da empresa. Conversou com educadores, com mães, com as próprias crianças. Escreveu relatórios simples, diretos, com sugestões práticas e humanas. Nada de linguagem complicada. Só coisa. Que funcionava. Heitor levava os relatórios para as reuniões. No começo, alguns torciam o nariz. Gente acostumada com termos difíceis, com PowerPoint bonito e pouco conteúdo. Mas aos poucos, até os mais céticos começaram a ver resultado. As atividades aumentaram. A participação da comunidade cresceu. Uma escola, que antes mal usava o dinheiro repassado, agora tinha aulas de música e teatro infantil. Tudo organizado com a ajuda da Júlia. E mais, com resultado medido, comprovado. Os relatórios dela batiam com os números, e ninguém podia discutir com o resultado. Marcos, é claro, não gostou nem um pouco. Ele via Júlia entrando com mais força no dia a dia da empresa, sendo elogiada por gente que antes mal sabia o nome dela. Começou a fazer comentários discretos, dizer que estavam transformando a empresa em ONG, que estavam emocionalizando decisões demais. Heitor, agora diferente, já não se calava. Se não quiser participar, tudo bem, mas não atrapalha, porque tá funcionando. Aos poucos, até os próprios funcionários começaram a mudar o jeito de olhar para ela. Antes, era só a namorada do chefe. Agora, era a mulher que botava a mão na massa, que dava ideia boa, que resolvia problema. Júlia nunca usou salto, nunca mudou o jeito de se vestir, nem de falar. E mesmo assim, ou talvez por isso, ganhou respeito. Luna, por sua vez, estava cada dia mais grudada nela. Chamava de tia, às vezes de Ju. E em alguns momentos, quando esquecia, deixava escapar um mãe no meio da frase. Júlia sempre parava quando isso acontecia.
Não corrigia, não fazia alarde. Só sorria por dentro e continuava. Teve uma noite, depois de um dia cheio, que Heitor chegou em casa, cansado. Abriu a porta e viu as duas no chão da sala, desenhando com canetinha colorida. A casa tinha brinquedo espalhado, cheiro de pipoca no ar e música baixa tocando num rádio antigo. Júlia olhou para ele, levantou uma sobrancelha e disse: "Quer se juntar ou vai fingir que não vê essa bagunça linda?" Ele jogou a pasta no sofá, tirou os sapatos e sentou no chão com elas. Pegou uma folha em branco e começou a desenhar um boneco de palito. "Que isso, pai? Isso sou eu, indo embora do escritório mais cedo porque tenho prioridades. E esse cabelinho espetado? É o estresse saindo." Todos riram. Era isso. A nova vida não era feita de declarações grandiosas, nem de decisões drásticas. Era feita de folha de papel no chão, reunião com conteúdo de verdade, almoço simples com conversa boa, mensagem de boa noite com emoji bobo. Coisa pequena, mas que, quando somada, virava algo gigante. Algo que nem ele, com toda a fortuna que tinha, podia comprar antes. Marcos entrou na sala de reunião com a pasta vermelha debaixo do braço e um sorrisinho no canto da boca. Ajeitou o terno, cumprimentou 2 funcionários com tapinhas no ombro e foi direto para a mesa. Heitor já estava lá, organizando os papéis da semana. Júlia também, com a caneta na mão e o caderno cheio de anotações. Marcos não olhou para ela. Nem bom dia deu. Só puxou a cadeira, sentou, abriu a pasta e começou a falar como se fosse dono do lugar. Antes de tudo, queria alertar sobre um problema nos repasses para o projeto social. Tem um número aqui que não bate com o relatório enviado. E tem coisa sendo paga sem passar pela aprovação da diretoria. Heitor franziu a testa. Júlia olhou direto para ele. "Que número é esse?" "Tá aqui." Marcos respondeu, virando o papel com o dedo apontando. R$32.000 transferidos para uma ONG conveniada sem assinatura do financeiro. Júlia puxou o próprio relatório, virou algumas páginas e apontou a mesma quantia. "Essa transferência tá aqui. Página 8. Assinada e com protocolo." Estranho. No meu sistema, ela tá como pendente. Heitor pegou o documento da Júlia e comparou. Bateu tudo. Mas o jeito de Marcos, calmo e provocador, deixava a sala pesada. Talvez o erro esteja no sistema da empresa. Júlia disse firme. "Posso ir até o financeiro com você agora? E a gente vê isso juntos." Marcos cruzou os braços. "Não precisa. Era só um alerta. A gente resolve depois." Mas o que ele queria, na verdade, era plantar a dúvida. Depois da reunião, Heitor ficou sozinho com Júlia na sala. "Ele tá tentando desestabilizar," ela disse, baixando o tom. "Eu sei. E você acredita em mim?" Heitor segurou o olhar dela. "Acredito." Mas mesmo assim, a pulga atrás da orelha apareceu. Não porque ele achasse que Júlia tinha feito algo errado, mas porque conhecia o Marcos. E sabia que se ele trouxe aquilo à tona, é porque tinha algo mais planejado. Nos dias seguintes, o clima ficou estranho dentro da empresa. Alguns funcionários começaram a cochichar nos corredores, falar que os relatórios estavam sendo auditados, que talvez houvesse problemas nos gastos do projeto. Gente que antes elogiava Júlia, agora passava reto. Outros paravam de sorrir quando ela entrava. Marcos estava mexendo as peças em silêncio. Nada direto. Só criando um ambiente desconfortável. Num dos dias, Júlia entrou na copa e o barulho das conversas parou. Ela percebeu, claro. Pegou sua garrafinha de água, sorriu forçado e saiu. No corredor, esbarrou em um dos coordenadores de projetos. "Se eu fosse você, tomava cuidado com o Marcos," ele disse quase sussurrando. "Ele falou de mim?" "Não exatamente, mas tá dando a entender que tem coisa errada. E que pode sobrar para você." Júlia agradeceu, mesmo sem saber o que responder. Naquela noite em casa, Heitor viu ela chegar diferente. Estava calada, com o olhar cansado. Luna correu para abraçá-la como sempre fazia, mas Júlia estava distante,
O que aconteceu? Heitor perguntou. O que aconteceu é que seu sócio tá me queimando pelas costas. Tá dizendo que eu tô usando o projeto para ganhar espaço, para fazer nome. Tá fazendo parecer que tudo que eu faço é para me beneficiar. Eu vou resolver isso. Vai, porque até agora ninguém calou ele. Não é tão simples, Júlia. Ele é sócio, tem voz dentro da empresa. Então talvez o problema seja isso mesmo, que ele tem voz demais e você fala de menos. Heitor. Ficou sem resposta. Sabia que ela estava certa. Estava cansado de ser passivo, de assistir de longe o Marcos fazer o que queria. Na manhã seguinte, ele marcou uma reunião só com Marcos. Entrou na sala e trancou a porta. O que você quer? Marcos não fingiu surpresa. Quero proteger a empresa. Você tá deixando tudo nas mãos de uma mulher que apareceu do nada e tá misturando vida pessoal com profissional. Ela tá fazendo o que você nunca fez, mudando a realidade de verdade. Você devia se envergonhar. Marcos riu. Tá apaixonado, né? É bonito, mas perigoso. Cuidado com o que você diz. Heitor, eu vou ser direto. A empresa não aguenta o escândalo de uma denúncia de desvio, ainda mais se for ligada à sua nova parceira. Isso é ameaça? É aviso. Heitor levantou, pegou a pasta que estava na mesa e jogou na frente dele. Aqui estão os documentos que comprovam que todas as transferências foram feitas com protocolo, com assinatura e com registro. E tem mais. Camila puxou. Os acessos. Foi você quem manipulou o sistema para esconder os repasses. Você tá jogando sujo. E isso vai acabar agora. Marcos ficou mudo por um segundo. O sorriso sumiu. Isso não vai terminar bem. Vai sim. Porque agora eu vou fazer do meu jeito. Ele saiu da sala e bateu a porta. Naquela noite, contou tudo para Júlia. Cada detalhe, cada passo de Marcos, cada mentira desmentida. E pediu desculpas por ter demorado a reagir. Eu devia ter te defendido. Desde o início. E não vou mais permitir que ele te atinja. Júlia ouviu calada. Depois disse: Eu não preciso que me defendam. Preciso que estejam do meu lado. Então é onde eu vou ficar. Do seu lado. Pro que for, ela assentiu, com os olhos marejados. Então agora a gente vai pra briga juntos. O relógio marcava quase 7 da noite quando Júlia terminou de revisar o último relatório do mês. Ela estava sentada na sala de reuniões da empresa, com o computador aberto, rabiscando num caderno quando Daniel entrou. Ele era contador da empresa fazia 5 anos, discreto, sempre na dele. Mas naquele dia, tinha algo diferente no olhar. Júlia, posso falar com você rapidinho? Ela fechou o caderno e fez que sim. Daniel sentou do outro lado da mesa, com um envelope na mão. Eu vi o que você e o Heitor têm feito no projeto. Tá funcionando. Dá pra ver que as coisas estão mudando de verdade. E por isso, eu precisava te mostrar uma coisa. Júlia ficou em silêncio, esperando. Daniel abriu o envelope e puxou alguns extratos de transferência. Números, nomes de empresas, datas. Um dos papéis estava marcado com caneta vermelha. Esse valor aqui, ele apontou, está sendo enviado todo mês para uma empresa chamada ALM Consultoria. Só que essa empresa não presta serviço nenhum pra gente. Na verdade, ela nem existe direito. Tem um endereço que é uma caixa postal. E o CNPJ foi registrado há só 3 meses. Júlia leu o nome da empresa de novo. Não lembrava dela em nenhum relatório. E isso tá vindo de onde? Daniel passou mais folhas. Apontou pro carimbo. De um contrato assinado pelo Marcos. Ele criou um acordo paralelo de consultoria externa pro setor de expansão. E tá repassando verba por fora, sem passar por nenhuma aprovação conjunta. Achei estranho. Fui atrás. E aí descobri que essa empresa tem como sócio um primo dele, que mora fora do país. É lavagem. Júlia sentiu o estômago gelar. Você tem certeza? Júlia, eu mexo nisso todo dia. Tenho certeza. E tem mais. Ele está mascarando esses valores como parte do orçamento do projeto social. Foi por isso que ele começou a implicar contigo.
Ele precisava de um bode expiatório se alguém descobrisse. Ela fechou os olhos por um instante. Raiva, decepção e alívio vieram juntos. Raiva de saber que estava sendo atacada por alguém sujo. Decepção por ninguém ter visto antes. E alívio por não estar louca. O Heitor sabe disso? Ainda não. Eu confio nele, mas queria te mostrar primeiro. Porque você foi quem mais apanhou nisso tudo. Júlia agradeceu com um olhar firme. Daniel, você acabou de fazer algo muito grande. Agora a gente vai até o fim. Na mesma noite, ela e Heitor se encontraram no apartamento dele. Luna estava na casa da avó, dormindo fora. Júlia chegou com a pasta debaixo do braço e a cara séria. Heitor abriu a porta, viu o olhar dela e entendeu que o clima não era leve. Sentaram na mesa da sala. Júlia abriu os papéis devagar, sem dizer nada. Depois apontou os documentos. Tá aqui, tudo. O dinheiro, o contrato falso, a empresa de fachada. Ele estava desviando e jogando a culpa no projeto. Heitor leu em silêncio. A cada página, o rosto dele mudava. O pescoço ficou vermelho. A testa, suada. Ele passou as mãos no rosto e soltou um palavrão baixo. Eu confiei nesse cara por mais de 10 anos. A gente fundou essa empresa junto, e ele usou isso para te passar a perna. Eu devia ter percebido. Eu me desliguei demais e deixei ele tomar conta de tudo. Você confiou. E não tem vergonha nisso. Vergonhoso é o que ele fez. Heitor ficou em pé. Começou a andar de um lado para o outro da sala. Isso muda tudo. Se isso vaza, vai dar escândalo. A empresa pode sofrer, os funcionários, os clientes. Mas e se não vazar, Heitor? E se você deixar isso quieto? A empresa vai continuar sendo usada por ele. E o projeto, que finalmente está funcionando, vai ser arrastado junto na lama. Ele parou. Olhou para ela com uma expressão dura. Você tem razão. A gente precisa agir. Com calma, mas com firmeza. E com prova. Heitor pegou o celular. Ligou para Camila. Preciso que você venha aqui amanhã cedo. Temos um problema com o Marcos. Grave. E quero você comigo para lidar com isso. Desligou. Sentou de novo, os cotovelos apoiados na mesa, o rosto nas mãos. Júlia, me desculpa por tudo que você passou por minha causa. Por causa dele. Eu me sinto um idiota. Você não tem que pedir desculpa de novo. Agora é hora de agir. Ele assentiu. E ali, naquele instante, a relação deles ganhou um novo peso. Não era só amor. Era parceria. Era verdade no momento de dor. No dia seguinte, Camila chegou cedo, com os cabelos presos e cara de quem já sabia que o dia seria longo. Heitor e Júlia mostraram tudo. Daniel apareceu depois, com os documentos originais, os e-mails internos e os acessos ao sistema. O cerco estava montado. A decisão foi direta: levar tudo para o conselho administrativo da empresa. Mostrar cada número, cada fraude, cada assinatura falsa. E pedir o afastamento imediato de Marcos, com auditoria total dos contratos assinados por ele nos últimos 12 meses. Heitor preparou a reunião. Júlia ajudou a organizar os documentos. Daniel e Camila foram os responsáveis por apresentar a parte técnica. Ninguém gritou. Ninguém perdeu o controle. Mas o peso daquela sala era quase palpável. Quando Marcos chegou e viu todos reunidos, a cara dele mudou. Tentou fingir surpresa. Tentou falar em tom calmo. Tentou negar. Mas as provas estavam lá, nítidas, assinadas, datadas. Ele não tinha mais para onde correr. A voz de Heitor foi firme. Você usou meu nome, a estrutura da empresa, e ainda tentou jogar tudo nas costas da única pessoa que realmente fez diferença aqui dentro. Você não é só um traidor, Marcos. Você é um criminoso e vai responder por isso. Marcos ainda tentou argumentar, dizer que era perseguição, que estavam distorcendo as coisas, mas ninguém mais acreditava nele. Camila leu o pedido de afastamento em voz alta. Todos assinaram. Marcos saiu da sala sem dizer nada, com o rosto duro e o orgulho em frangalhos.
Na porta, antes de ir embora, virou para Júlia e disse: "Aproveita bem enquanto dura. Você venceu. Mas o jogo não acabou." Ela olhou nos olhos dele, firme. "Esse jogo acabou faz tempo. Só você não percebeu." Na segunda-feira, o prédio da empresa parecia um pouco mais silencioso do que o normal. Não era feriado, nem dia de ponto facultativo. Era o dia seguinte à queda de Marcos. E todo mundo sabia. Os funcionários chegavam olhando para os lados, cochichando perto da máquina de café, perguntando baixinho se era verdade. Alguns fingiam que não sabiam de nada. Outros, que já esperavam por isso. Mas ninguém conseguia esconder a tensão. Na recepção, a porta da sala de Marcos estava entreaberta. A mesa vazia. Os porta-retratos sumiram. Os livros também. Só restava a cadeira girando devagar, como se ainda tentasse encontrar o rumo que ele perdeu. Lá dentro, Heitor estava reunido com Camila, Júlia e 2 representantes do conselho. As medidas estavam sendo aplicadas uma a uma. O nome de Marcos foi removido dos sistemas internos. Todos os acessos bloqueados, os cartões corporativos cancelados. O escritório dele seria lacrado até o fim da auditoria. Daniel, o contador, passou a manhã inteira separando documentos. Dezenas de transações feitas nos últimos meses estavam sendo cruzadas com e-mails e notas fiscais falsas. A empresa de fachada que ele criou tinha movimentado mais de R$100 mil só no último trimestre. E o pior, tinha mais coisa aparecendo, a cada relatório novo. Ele estava montando um desvio profissional dentro da empresa, Daniel disse, e com uma cara tão limpa que ninguém notava. Até eu quase passei batido. Júlia ouviu aquilo com uma mistura de alívio e indignação. Não conseguia entender como um cara como o Marcos, com tudo o que tinha, escolheu esse caminho. Mas ao mesmo tempo, sabia que gente assim não pensa como os outros. Só enxerga poder. No meio da manhã, Heitor chamou todos os coordenadores e líderes de equipe para uma reunião geral. Era hora de colocar as cartas na mesa. Na sala de reuniões, o clima era tenso. As pessoas entravam em silêncio, sentavam e esperavam. Heitor ficou em pé na frente da mesa, sem microfone, sem script. "Eu sei que vocês ouviram coisas. Algumas verdadeiras, outras não. Então vou ser direto. O Marcos foi afastado, por fraude, e já está respondendo legalmente por isso." Um burburinho tomou a sala. Alguns rostos se viraram para Júlia, que estava sentada do lado direito com os braços cruzados. "E eu preciso dizer outra coisa", Heitor continuou. "Quem tentou colocar a culpa em quem estava fazendo a coisa certa, errou 2 vezes. Errou por fazer o errado, e errou por querer destruir quem estava construindo. A Júlia foi atacada, desacreditada, e mesmo assim continuou trabalhando. Agora, com todas as provas claras, eu quero que vocês saibam. Ela não vai sair da empresa. Pelo contrário. A partir de hoje, ela assume a coordenação geral dos projetos sociais. Com autonomia e voz. Silêncio. Depois, palmas. Lentamente, as pessoas começaram a bater palma. Algumas com vergonha por terem duvidado. Outras porque finalmente entendiam o que estava em jogo. Júlia ficou parada, sem saber se sorria ou não. No fim, só abaixou a cabeça com um aceno leve. Depois da reunião, o clima na empresa começou a mudar. Os funcionários passaram a cumprimentá-la com respeito. Gente que antes virava a cara agora vinha pedir opinião. Até os mais formais, os engravatados do andar de cima, começaram a incluir ela nas decisões. Não porque foram obrigados, mas porque viram que ela sabia o que estava fazendo. No fim da tarde, Júlia foi até a varanda do prédio, onde o vento batia mais forte. Ficou ali, encostada no parapeito, olhando a cidade lá embaixo. Heitor apareceu do lado, com 2 cafés na mão. Entregou um para ela, encostou do lado e ficou quieto. "Eu tô tremendo por dentro", ela disse, depois de um tempo. "Você aguentou coisa muito pior do que isso. Mas agora é diferente. Agora é real. Agora é seu." Ela olhou para ele, emocionada. Os olhos dela brilhavam, não de tristeza, mas de força.
de quem passou por muita coisa e não se deixou quebrar. O Marcos ainda pode tentar se vingar, ela disse. Que tente. Agora a gente não tá mais sozinho. Do outro lado da cidade, Marcos estava trancado num apartamento de cobertura que ele alugava no nome de outra pessoa. O celular dele não parava de tocar. Advogado, irmão, investidor querendo explicação. Mas ele não atendia. Sentado no escuro, com um copo de uísque na mão, via pela TV as notícias começando a pipocar. Executivo é afastado após suspeita de fraude em empresa de tecnologia. Empresa investiga rombo milionário em setor de expansão. Sócio fundador está sendo investigado por desvio de verba. Marcos desligou a TV, jogou o controle longe e bateu o copo na mesa. Ela conseguiu. Aquela mulher conseguiu. Mas o que ele não entendia é que não foi só ela. Foi a verdade. Foi o tempo. Foi a justiça que chega devagar, mas chega. No dia seguinte, Heitor levou Luna para a escola e depois passou no centro cultural. Júlia estava lá, no meio das crianças, com o cabelo preso e o rosto cheio de tinta guache. Ele ficou um tempo parado na porta, só olhando. Depois entrou, pegou um pincel e começou a pintar ao lado dela. Você sabe que ainda tem muito pela frente, né? Eu sei. E sabe que agora você tem um monte de gente olhando. Ela olhou de volta. Então é melhor que eles olhem direito. Porque eu não pretendo parar. A casa estava mais silenciosa que o normal. Não era aquele silêncio comum de fim de noite. Era um silêncio esquisito, pesado. Daqueles que não vêm por falta de som, mas por falta de riso. Luna tinha acordado, com febre. Nada demais, pensaram. Criança tem febre. Dão um remédio, colocam para descansar e no outro dia ela tá pulando de novo. Mas naquela manhã, Luna não quis levantar da cama. Disse que estava com dor nas pernas, que sentia o corpo todo mole. Júlia colocou a mão na testa dela e olhou assustada. Estava queimando. Heitor chamou a pediatra. Ela disse para levarem logo para o pronto atendimento. Eles foram. Na sala de espera do hospital, Heitor andava de um lado para o outro, mexendo no celular sem foco, olhando o relógio a cada 2 minutos. Júlia estava sentada com Luna no colo. A menina tremia, mesmo com o cobertor. Os olhos estavam pesados, o rosto corado demais. Júlia passava a mão nas costas dela, devagar, tentando acalmar. Foram chamados depois de 20 minutos. O médico examinou, pediu exames e os mandou de volta para esperar. Disse que podia ser uma virose, mas queria descartar outras coisas. Pediu exame de sangue e de urina. Coisa simples, segundo ele. Mas Heitor não achava nada simples quando se tratava da filha. Na hora da coleta, Luna chorou. Disse que não queria agulha, que doía, que estava com medo. Júlia se abaixou no ouvido dela. Eu tô aqui, tá? Vai doer só um pouquinho e depois a gente vai tomar um sorvete bem grande. Luna segurou a mão dela com força. Heitor ficou do lado, engolindo o choro. Ver a filha ali, fraca daquele jeito, mexeu com ele de um jeito que nem sabia explicar. Depois dos exames, foram mandados para casa. Era para esperar o resultado por telefone. Mas a noite foi péssima. Luna não conseguia comer. Teve febre alta, de novo, e vomitou 2 vezes. Dormia picado, reclamando de dor. Júlia ficou acordada a noite toda, com um pano úmido na testa dela. Heitor, sentado no canto da cama, com os olhos abertos e as mãos entrelaçadas. No dia seguinte, o telefone tocou às 10 da manhã. Era do hospital. Oi, senhor Heitor? Então... Os exames mostraram alteração nos glóbulos brancos. Pode ser só uma reação da virose, mas a médica preferiu pedir uma internação para observação. Vocês podem vir agora? Ele desligou o telefone com a voz falhando. Olhou para Júlia. A gente tem que ir para o hospital de novo. Eles vão internar. O olhar dela mudou na hora. Ela não disse nada. Só levantou, arrumou a bolsa com os documentos, da Luna pegou a troca de roupa e chamou a menina com o maior cuidado do mundo. Luna já estava tão fraca que nem reclamou. Só perguntou baixinho. Eu vou morrer? Heitor ajoelhou na frente dela, engolindo o nó na garganta. Claro que não.
Meu amor, a gente só vai cuidar melhor de você. No hospital, foram levados direto para a pediatria. Luna foi internada num quarto com 2 camas. Fizeram acesso na veia, colocaram soro e começaram mais exames. A médica disse que queria descartar qualquer infecção mais séria. Heitor assentia com a cabeça, mas por dentro era só desespero. Júlia pegou a rotina da menina nas mãos. Alimentava com colher, passava creme na pele para não assar, contava a história quando a menina tinha força para ouvir. Heitor cuidava do que podia. Resolvia com a recepção, falava com a escola, mandava mensagens para a mãe e para a sogra. Mas o mais difícil era ficar parado, vendo Luna daquele jeito. Na 3ª noite, Luna estava dormindo. Júlia cochilava sentada na poltrona, e Heitor olhava pela janela. O hospital era alto. Lá fora, a cidade seguia como se nada estivesse acontecendo. Carros, luzes, vidas correndo. E ali dentro, ele só conseguia pensar em uma coisa: o medo de perder. Ele se levantou, foi até Júlia e sentou no chão, ao lado da poltrona. Eu nunca tive tanto medo na vida. Ela abriu os olhos devagar. Eu sei. É como se tudo que a gente construiu até aqui fosse pequeno perto da possibilidade de... Ele parou. A voz falhou. Júlia colocou a mão no cabelo dele, fez carinho devagar. Ela vai ficar bem. E se não ficar? A gente fica junto, até o fim. E se passar disso, a gente vai junto também. Ele encostou a cabeça no colo dela. Ficaram ali, no silêncio do hospital, com os sons dos aparelhos ao fundo. Na manhã do 4º dia, a médica voltou com o resultado definitivo. Não era nada grave. Era uma infecção viral forte, mas já estava sendo controlada. O susto tinha sido enorme, mas o pior tinha passado. A febre baixou, Luna começou a comer, a falar mais alto, a pedir desenho animado. No dia da alta, ela saiu abraçada em Júlia e Heitor, com uma mantinha enrolada nas costas como se fosse uma capa. No estacionamento, Heitor olhou para as duas. Vocês são minha vida inteira. Júlia sorriu. A gente sabe. E Luna completou. Eu também sei. Era um sábado sem pressa. Daqueles em que o tempo parece andar devagar. E ninguém tem compromisso com nada. O céu estava limpo. O sol batia de leve na varanda. E Luna estava na sala, de pijama, construindo uma cidade inteira com blocos coloridos. Heitor estava na cozinha, tentando aprender a fazer panqueca, coisa que Júlia sempre fazia com facilidade, e ele só olhava. Agora, era a vez dele tentar. A massa grudava na frigideira, virava torta, às vezes rasgava no meio, mas ele insistia. Júlia chegou por trás de chinelo com o cabelo preso no alto da cabeça e uma camiseta larga que não combinava com nada, e por isso mesmo era a coisa mais bonita do mundo para ele. Você tá fazendo isso errado, ela disse rindo. Eu sei. Quer ajuda? Não. Tô tentando aprender sozinho. Igual você me ensinou a resolver as coisas. Ela sorriu, pegou uma xícara de café e se encostou na bancada, observando. Heitor virou a panqueca mais uma vez e conseguiu deixar ela, quase inteira. Bateu palmas sozinho como se fosse uma grande conquista. Tá vendo? Disse. Já tô quase pronto para abrir um food truck. Eu apoio, mas só se tiver meu nome no letreiro. Heitor ficou quieto por um segundo. Depois desligou o fogo, tirou o avental e foi até ela. Fala sério agora. Ih, lá vem. Não, sério. Senta aqui 1 minuto. Ela estranhou o tom, mas sentou. Depois de tudo o que a gente passou, depois do que aconteceu com a Luna, eu fiquei pensando em muita coisa. Coisa que eu tava enrolando pra pensar, pra sentir, pra dizer. E agora, eu não quero enrolar mais. Júlia encarou ele com os olhos meio fechados, como quem tá tentando entender pra onde a conversa vai. Heitor, calma. Eu não preparei discurso. Nem tem música tocando, nem flor espalhada. É só eu, você, a Luna na sala e uma panqueca torta na frigideira. Ela riu. E é com isso que você vai me conquistar? Ele ajoelhou no chão, do jeito mais desajeitado possível,
e puxou do bolso uma caixinha pequena, de veludo, que tinha comprado 2 dias antes e ficado escondida no fundo da gaveta. Júlia, eu não sou perfeito, nem vou ser, mas com você, eu aprendi a ser melhor. E com a Luna eu entendi o que é realmente importante. Eu não quero mais construir nada sozinho. Eu quero dividir tudo com você. Até a frigideira suja e o lençol bagunçado. Você quer casar comigo? O silêncio da casa durou 3 segundos. E então... Ah! Luna gritou da sala, jogando os blocos pro alto. Ele pediu! Júlia olhou para Heitor, depois para a filha, depois de novo para ele. Isso é sério? Totalmente. Mas só se você quiser. Se disser não, eu levanto. A gente finge que nada aconteceu. E você nunca mais come minhas panquecas. Ela se levantou, ajoelhou junto com ele e o abraçou. Forte. Eu quero muito. E você vai ter que comer minhas panquecas também, tá? Luna correu até os 2 e pulou no colo, derrubando os 2 no chão da cozinha. Ficaram ali, os 3 abraçados, rindo com o sol entrando pela janela, o cheiro da panqueca queimada subindo e os gatos passando por cima deles, sem entender nada. Mais tarde, Luna desenhou a cena. Fez os 3 no chão, com um coração gigante, em volta, e escreveu com letras tortas. Agora a gente é família de verdade. Faltava 1 semana pro casamento. A sala da casa estava uma zona. Tecido, fita de cetim, cola quente, convite em cima da mesa e flores artificiais espalhadas no sofá. Júlia e Luna estavam sentadas no chão, montando os enfeites das mesas, ouvindo música no rádio e rindo dos nomes engraçados que inventavam pras flores. Heitor tinha saído para resolver os últimos detalhes com o buffet, dizendo que ia ser rápido. Júlia usava uma camiseta velha, suja de cola, e prendia o cabelo com lápis porque o grampo já não segurava mais. Luna, ao lado, desenhava corações nos cartões com giz de cera. Tudo estava leve. Era aquela paz antes do grande dia. O porteiro ligou. Dona Júlia, chegou uma encomenda para você aqui. Envelope branco, sem remetente. Ela estranhou, mas desceu. O porteiro entregou o envelope com um olhar neutro, sem dizer nada. Subiu de volta com o envelope nas mãos. Era liso, sem nome de remetente, sem logotipo. Só o nome dela, a caneta, escrito com letra de mulher. Sentou no sofá. Abriu devagar. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Papel comum, caneta preta, nada demais. Mas o conteúdo era como um soco. Júlia, você parece uma boa pessoa. Eu não te conheço, mas já estive no seu lugar. Há mais de 5 anos eu fui amante do Heitor. Isso aconteceu enquanto a esposa dele ainda estava viva. Ele mentiu pra ela e pra mim também. Só depois descobri que ela estava doente e que ele usava o casamento como desculpa. Eu me afastei quando descobri a verdade, mas não esqueci. Achei que você devia saber com quem vai casar. Às vezes o passado volta, quando a gente menos espera. Assinado. Alguém que preferiu desaparecer. Júlia ficou parada. O coração disparou. As mãos suaram. Os olhos correram pela carta outra vez, tentando ver se tinha entendido errado. Mas estava claro. Era uma bomba. Uma dessas que mexem com o chão que a gente pisa. Dobrou o papel devagar, se levantou, foi até o banheiro e lavou o rosto. Luna, lá na sala, continuava desenhando. Alheia. Júlia olhou o espelho. Ficou ali um tempo. Respirou fundo. Depois pegou o celular. Mandou uma mensagem para Heitor. Volta, preciso falar com você. Sozinha. Ele respondeu pouco depois. Tô chegando. 40 minutos depois, Heitor entrou em casa com um sorriso no rosto, carregando uma sacola com bombons. Que Júlia gostava. Quando viu o rosto dela sério, sem maquiagem, sem cor, entendeu na hora. Aconteceu alguma coisa? Ela estendeu a carta. Ele leu. Sem interromper. Até o fim. Depois abaixou o papel, passou a mão na cabeça e sentou no braço do sofá. Silêncio. É verdade? Ela perguntou. A voz dela saiu baixa, mas firme. Heitor demorou.
Olhou para baixo, depois para ela. Sim. Júlia fechou os olhos por um segundo. Não tinha grito, não tinha drama, só uma dor fina no peito, daquelas que cortam devagar. Quando? Foi uma vez. Foi numa fase horrível. Eu e a Ana... A gente já não se falava direito. Ela estava no início da doença, mas ninguém sabia. Ainda. Eu me afastei dela sem entender. E no meio disso, eu errei. Você traiu? Sim. Júlia engoliu em seco. Ela sabia? Não, nunca. E eu também nunca mais falei com essa mulher. Me arrependi logo depois. Quis voltar atrás. Mas foi tarde demais. E por que nunca me contou? Porque eu não achava que você precisava saber. Porque eu tenho vergonha. Porque eu pensei que isso tinha ficado no passado. Que não tinha nada a ver com o que a gente tem agora. Ela abaixou os olhos. Mas tem. Ele se aproximou. Júlia, eu não sou o mesmo cara que fez isso. Naquela época eu estava perdido. Hoje eu sou outra pessoa. Por sua causa. Pela Luna. Eu não escondi porque queria mentir. Escondi porque me doía lembrar. Porque eu achei que tinha enterrado isso. Mas não enterrei. Só empurrei. Ela se afastou. Eu não sei o que pensar agora. Ele assentiu em silêncio. Você ainda quer casar comigo? Ele perguntou. Júlia ficou em pé. Andou até a janela. Lá fora, o céu começava a escurecer. As luzes dos prédios acendiam devagar. Tudo seguia. O mundo não parava. Só o peito dela que parecia ter travado. Eu não sei. Ele não insistiu. Apenas saiu devagar do apartamento, sem dizer mais nada. Naquela noite, Júlia ficou deitada, no sofá. Não dormiu. Não chorou. Só ficou olhando para o teto, lembrando de tudo. De cada passo até ali. Dos erros, das conquistas, das lutas. Pela manhã, Luna apareceu na beirada do sofá. Ju? Oi, meu amor. Por que você tá triste? Júlia. Hesitou. Porque eu tô com dúvida. E dúvida às vezes dói. Luna encostou a cabeça no ombro dela. Eu também fico com dúvida às vezes. Tipo quando eu não sei se quero Danone ou suco. Júlia riu fraco. E o que você faz? Eu escolho o que me faz sentir bem aqui, ó. Apontou o peito. Mesmo se eu errar, pelo menos eu escolhi com o coração. Júlia ficou em silêncio. No fim do dia, ela escreveu um bilhete. Colocou dentro de um envelope simples, foi até o escritório de Heitor e deixou com a secretária. Heitor recebeu horas depois. Abriu com as mãos tremendo. Não existe perfeição. Existe verdade. Você errou. Mas foi homem o bastante para admitir. Eu também não sou perfeita. Mas sou inteira. E quero ser inteira com você. Se ainda quiser, te espero no sábado. Com a mesma flor no cabelo e o mesmo amor no peito.